Ei, minha gente, começando mais um vídeo aqui no Enlivre-se e hoje é dia de resenha neste belíssimo canal. Eu me chamo Bianca Silva, @BiancaSilvaBA no Instagram, e hoje nós vamos conversar sobre essa obra da Mercê Rodoreda, uma edição da Tag Livros, da curadoria, tá bom? Espelho Partido, que é uma obra dessa autora catalã, a mais importante escritora de língua catalã, que vem de escrever através deste romance uma verdadeira saga familiar que contextualiza muitos dramas, muitas tragédias, mortes, amores proibidos, muitos amantes, e que tem uma construção que se assemelha a um grande casarão que aos poucos vai entrando em ruínas. Se vocês querem saber mais sobre essa história surpreendente, só que sem spoilers comprometedores, é só continuar me assistindo. Convido vocês desde já para se inscrever aqui no canal. Nós estamos na corrida rumo aos primeiros 1000 inscritos. Deixa seu like, porque assim o YouTube entende que vocês estão gostando do meu conteúdo, e ativa o sininho para receber as notificações. Ativando o sininho para receber as notificações, vocês recebem em primeira mão o vídeo que eu produzo semanalmente, porque por aqui o conteúdo é constante, assíduo e semanal. É isso, simbora! Vamos hoje fazer um breve passeio pela obra Espelho Partido da Mercê Rodoreda, que é uma autora que produziu em língua catalã, é considerada a autora catalã mais traduzida do mundo, recebeu mais de 20 prêmios literários. Mas antes de adentrar nos aspectos referentes à Mercê Rodoreda, eu vou começar falando dessa edição da Tag Livros, produzida em parceria com a Planeta, a editora Planeta. Gente, eu sou assinante da Tag Livros, vocês estão cansadas de saber, e eu sou assinante da versão de curadoria. Então a Tag, ela dispõe de duas modalidades de assinatura, a curadoria e a de inéditos. A inéditos normalmente vem títulos que são best-sellers no exterior e ainda são inéditos aqui no Brasil. Já a curadoria, ela normalmente vem acompanhada de autores clássicos, e a curadora dessa edição especificamente foi a Rosa Monteiro, que é uma autora espanhola, também escritora de obras como A Louca da Casa, A Ridícula Ideia de Não Mais Te Ver, já recebeu muitos prêmios literários também, e ela fez a indicação dessa obra para que a Tag fizesse a sua belíssima edição. Já começo dizendo também que o design gráfico, que tem todas essas referências de cubismo, foi idealizada pelo Rafael Nobre, tá certo? E, gente, a Tag, ela sempre vem com uma obra, tá? Essa obra aqui, que edição maravilhosa. Olha para isso, gente. Eu babo mesmo, viu? Aqui a Tag, todas as obras da Tag se iniciam assim. Esta edição foi feita com carinho pela Tag para seus associados, e a gente percebe que isso realmente acontece ao longo dessa edição. Tradução do Luiz Reis Gil, que traduziu diretamente do catalão para o português. Aqui a gente não tem ilustrações, aqui a divisão, que eu já vou falar sobre a estrutura desse romance com vocês. Nós temos aqui pós-fácio, prefácio, tem texto sobre a curadora, tem texto sobre a autora, e normalmente essas revistinhas, né, que vem com pós-fácio, prefácio, elas vêm com material muito interessante. Quando eu faço Tag resenhas, o material que eu tenho que produzir, que eu tenho que construir, que eu tenho que pesquisar, acaba ficando mais restrito aos materiais que já vêm com a edição, porque normalmente eles são bem completos. E para completar a minha caixinha, ainda veio, eu deixei aqui a caixinha para mostrar para vocês, veio de mimo esse álbum de fotos, ainda veio com adesivos, porque o que a gente vai ver é que essa é uma obra que relata a história de uma família, né? Um contexto de uma família, de muitas lembranças que vão se estruturar ao longo de 3 gerações. E é aí que nós adentramos para começar a falar
da autora. Minha gente, a Mercê Rodoreda nasceu em 1908, faleceu em 1983 e essa foi uma obra produzida entre 1968 e 1974. Vejam bem, quando a gente abre essa obra aqui, nós vamos perceber que além do romance em si, ela ainda tem um epílogo que foi escrito pela própria autora e é assim um deleite para quem gosta de crítica literária, para quem quer entender o processo de bastidores, né, e o processo histórico que envolve a construção dessa obra. Indico demais. E no epílogo a gente percebe que essa foi ainda uma obra escrita durante o período franquista na Espanha, durante um período em que a língua catalã ela se tornou proibida. Então, ler a Mercê Rodoreda é também um exercício de resistência. Ela que produziu numa língua considerada durante muitos anos proibida, ela que ficou exilada durante muitos anos na França, produziu Espelho Partido, que tem como pano de fundo histórico aí que vai de meados do século XIX até pouco depois da Guerra Civil Espanhola, que perdurou entre 1936 e 1939, e é muito interessante a gente perceber que o próprio projeto gráfico conversa tanto com a obra em si. Espelho Partido, aqui nós vamos perceber realmente, né, as ruínas de um grande espelho que representa a família Valdaura, que a gente vai entender já já, e também se conecta com um movimento artístico que foi o cubismo e que teve como um de seus precursores o Pablo Picasso, artista espanhol, e uma das grandes obras do Pablo Picasso é exatamente Guernica, que foi pintada em meados de 1937, quando ainda estava ocorrendo a Guerra Civil Espanhola, e nós percebemos que esse período de guerra converge completamente com a finalização desse romance que atravessa gerações. Minha gente, a gente então entra na estrutura, vamos analisar a estrutura desse romance. Então essa obra está dividida em 3 grandes partes e cerca de 52 capítulos. É uma verdadeira saga que nós vamos encontrar aqui, e toda essa saga ela é ambientada e escrita através de capítulos extremamente curtos. Então ler essa obra é um deleite, é uma delícia. Eu amo obras com capítulos curtos. O que acontece é que nessa obra nós vamos encontrar o relato e a tradução e a materialização romanesca de uma família. E aqui nós vamos encontrar também 3 gerações. E aqui na primeira parte, nós vamos nos deparar com o cenário dos principais personagens, dos personagens protagonistas. E aqui eu vou elencar os personagens que compõem o plano primeiro dessa narrativa, que são Teresa Valdaura, Salvador Valdaura, Sofia, Eladir e Armanda. Quem são esses personagens? Teresa é a matriarca dessa família, né? Então nós vamos acompanhar o trajeto de Teresa, que vem de uma família humilde, que é uma mulher que não faz parte, né, da casta, digamos assim, da casta social que posteriormente ela vai passar a compor, e pouco depois de ter um filho, ela acaba abandonando Jesus Masdel e vai se casar com o senhor Rovira. Pouco tempo depois, ela se torna viúva, passa a compor, né, a casta daquela sociedade, da elite de Barcelona, e pouco tempo depois ela se casa com o Salvador Valdaura. Então, o que acontece é que a partir daí nós vamos entender, né, na primeira parte, nós vamos compreender todo o histórico de vida da Teresa até ela se tornar a senhora Valdaura. Nós vamos entender também o histórico de vida do Salvador Valdaura até se transformar no marido da Teresa e compor um núcleo familiar que vai ser o nosso primeiro plano de narrativa. Então aí eles se casam, tem a filha Sofia. Essa filha ela cresce,
né? E nós vamos acompanhar nessa primeira parte a formação desse núcleo familiar. Então a Sofia cresce, que é filha da Teresa e do Valdaura, se casa com o Eladir e eles têm 3 filhos. Então, nessa primeira parte, nós vamos acompanhar toda a pompa que se apresenta através de Teresa, que é uma mulher que anda repleta de joias, é uma mulher extremamente suntuosa, bela, bonita, né? Uma legítima representante da alta sociedade de Barcelona, embora a sua origem, né, não traduza esse high society, mas na primeira parte nós vamos acompanhar a formação dessa família, né, quando Teresa se torna avó, quando Teresa se torna sogra. Então nós vamos acompanhar o desvelar dessa família e nessa primeira parte nós vemos os segredos que compõem os alicerces de Teresa, do Salvador Valdaura e dos personagens primeiros dessa narrativa. Gente, Armanda, que é uma das empregadas, que vai fazer parte também desse núcleo familiar, por que não? Ela vai acompanhar todas essas gerações até as ruínas, digamos assim, do palácio, até as ruínas dessa família. Na segunda parte, nós acompanhamos aí já o crescimento dos netos de Teresa. Então, os netos dela, que são os filhos de Sofia, junto com Eladir, que são Maria, Jaume e Ramon, nós vamos acompanhar o desvelar dessa terceira geração já, mas nós acompanhamos de forma bem contundente e percebemos que os segredos que fizeram parte da vida de Teresa, que os segredos que compõem o alicerce da história de vida dessa matriarca continua a selar o destino de seus descendentes. Então, por aqui nós vimos como é o casamento de Sofia com Eladir, nós vamos ver quais são os segredos também desse casal, nós vamos acompanhar os segredos que vão desvelar ao longo da infância e início da fase adulta da Sofia e do Ramon. E na terceira parte nós acompanhamos já esse período histórico, nesse período de guerra, de pós-guerra civil espanhola, e um período em que nós temos tanto um país em ruínas, por que não dizer, mas também essa família em ruínas. E é nessa terceira parte em que tudo vai fazendo sentido, em que as partidas vão acontecendo de forma mais recorrente, porque perceba que é natural que ao longo de gerações as pessoas vão realmente morrendo, vão tendo as suas partidas para o outro plano. Então, nesse romance, nós vamos encontrar uma verdadeira saga de uma história familiar que tem no seu alicerce, no alicerce de toda a sua pompa e de toda a sua família, muitos segredos. E dentre esses segredos, nós vamos encontrar fratricídio, suicídios, muitas traições, muitas intrigas, e em muitos momentos nós vamos perceber que a perspectiva que nos é apresentada não é de um personagem ou de outro, né, que eu já citei aqui, mas das empregadas, das inúmeras empregadas que fazem parte aí desse palácio que compõe o cenário dessa trajetória romanesca. E esse é um aspecto muito importante. Aqui nós temos a analogia com o espelho partido, que ele realmente é através do espelho partido que nós vamos enxergar as nuances dessa história, as nuances desses personagens. E um espelho partido, ele traduz a realidade dessa família tal como ela é, né? E não só o espelho partido traduz, como também um cenário principal que está por trás dessa grande família, que está por trás desse seio familiar. E esse grande cenário é um verdadeiro palácio, um castelo de quase 200 palmos, como vai ser retratado aqui no Sant Gervasi. Então, aqui no Sant Gervasi, que é um lugar, né, extremamente nobre, nós vamos ver ser
construída, ser estabelecida, os alicerces da família Valdaura. E o que a gente percebe é que ao longo da narrativa nós vamos acompanhando as ruínas desse grande palácio, e as ruínas desse grande palácio representam legitimamente essa história romanesca, essa trajetória dessa família. Gente, e aí é que nós partimos definitivamente para o epílogo dessa obra, que é extremamente relevante para a resenha que eu estou apresentando para vocês. E aqui eu vou até acessar o texto mesmo, que é muito importante. O que foi escrito pela própria Mercê Rodoreda, que é uma autora extremamente relevante para a história da literatura universal, é muito interessante que ela vem começar a dizer, né, sobre o período histórico em que ela escreveu. Ela vem apresentar sua percepção sobre o que é o romance, o processo de construção desse romance que se originou da ideia de um monólogo, e aí ela percebeu que o monólogo não seria o suficiente para traduzir tudo que ela queria traduzir. Aqui nós percebemos que a Mercê Rodoreda tem influência de vários autores clássicos como Tchekov, Stendhal. Ela diz que o Stendhal afirma que os detalhes são o que há de mais importante em um romance. E essa é uma obra eivada de detalhes, né? Essa é uma obra que nós vamos encontrar detalhes para tudo. Detalhes para a história de vida da Teresa, detalhes para a história de vida do Salvador Valdara, detalhes, né, para a infância e para a personalidade de cada um dos netos de Teresa, detalhes para a personalidade do Eladi, detalhes para todas as histórias de intrigas, de traições, de fratricídio. Fratricídio, só para traduzir aqui, para quem porventura não saiba, é quando um irmão mata o outro. Ao citar Tchekov, ela também diz que o romance deve se tentar o impossível para dizer com as palavras que ninguém nunca disse. Ela também chega a afirmar que o romance são palavras. É por isso que esse momento da obra, que é o epílogo, para mim ele se assemelha muito à introdução da arte do romance de Kundera, porque aqui nessa obra o Milan Kundera, ele diz que vai apresentar o romance, a arte do romance, a partir da perspectiva de um prático, né, de alguém que escreve romances. Ele não tem pretensões de crítica, de se apresentar como um crítico literário, mas apresentar a sua concepção do romance, porque para ele, cada autor escreve sobre a sua concepção de romance a partir dos romances que escreve. E aqui nós temos a concepção da Mercê Rodoreda delineada não só pela escrita do Espelho Partido, pela estrutura tal como ela vai apresentar, mas também no epílogo, quando ela vem traduzir, quando ela vem nos dar inúmeras pistas literárias sobre essa obra. Eu falei para vocês no início que estão no plano principal desse romance a Teresa, o Salvador, a Sofia, o Eladi, a Armanda, que é uma das empregadas, né, que acompanha todas essas gerações e que vai ter muitas histórias também de intrigas, vai se envolver em traições, por se tornar, né, de fato a pessoa mais leal dessa família. E nós vamos ter no segundo plano os personagens Ramon, Jaume e Maria, que são os netos de Teresa. Nós vamos ter como um segundo plano aí de personagem o Jesus Masdel, que é um dos filhos da Teresa. Mas vejam bem, essa é uma obra que a Mercê Rodoreda, ela afirma aqui no seu epílogo que ela tem duas presenças essenciais em suas obras, que é a imagem do anjo, né? E o anjo aparece em um sonho, uma das imagens que ele aparece em um dos sonhos de Armanda, e a figura da metamorfose. E é nesse momento que ela acaba correlacionando, de certa forma, a sua obra à obra de Kafka. Mas tem uma obra de Kafka que eu estou fazendo uma leitura bem pormenorizada, que é O Processo,
num grupo de direito, arte e literatura que eu participo. E uma das coisas que a gente percebe é que quando a gente vai analisar o processo de Kafka, né, e quando a gente vai analisar todos os meandros, os caminhos e descaminhos que o Joseph K. vai fazer para tentar desvendar o seu processo, já que ele não sabe sequer do que está sendo acusado, a gente percebe a importância dos personagens secundários na obra de Kafka, né? A chave, as respostas que a gente vai encontrando em o processo, elas nos são dadas pelos chamados personagens secundários, aqueles personagens que estão ali no plano de fundo e que não são efetivamente protagonistas, e é nos personagens secundários que a gente vai encontrar a chave desse romance. Quem disse isso não é nenhum crítico literário, não sou eu, mas a própria Mercê Rodoreda em seu epílogo. Então a chave do romance está ali na relação entre Ramon, entre Jaume, entre Maria e, por que não dizer, entre Jesus Masdeu, porque esses personagens vão traduzir, digamos assim, vão traduzir ao longo das gerações o histórico de Ruínas que vai sendo delineado desde o início, de quando Teresa ela deixa de ser a filha de uma peixeira para se transformar numa legítima representante da High Society de Barcelona, né, da alta sociedade de Barcelona. Então, minha gente, tudo aquilo que parece se estruturar de uma maneira errônea, de uma maneira, né, através de histórias que vão aglomerar vários casos de suicídio, quando a gente pensa que tudo aquilo vai se estruturando para formar um seio familiar sólido, nós percebemos que essa nada mais é do que uma trajetória de ruínas, e nós vamos encontrar esse trajeto de ruínas, de famílias esfaceladas em várias obras literárias, em Ana Karenina, em Torturado, do Itamar Vieira Júnior, em Édipo de Sófocles, em que o filho se casa com a própria mãe, mata o próprio pai, né? Em Léxico Familiar, da Natália Ginsburg. Nós vamos encontrar também A Queda, que é de um autor brasileiro, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Então são vários os paralelos que nós vamos encontrar em relação a essas famílias esfaceladas, mas como a obsessão da Mercê Rodoreda é realmente consolidar aquilo que Tchekov afirma ao dizer que no romance deve-se tentar o impossível para dizer como ninguém nunca disse, apesar de todos esses paralelos, nós encontramos uma história como ninguém nunca disse, nós encontramos um espelho partido, nós encontramos as ruínas de uma família que foi estabelecida em alicerces moralmente questionáveis, e essa obra é finalizada com a perspectiva de quem legitimamente ocupa um cenário de abandono, de ruínas e de completo desgaste, por que não dizer de morte. Vocês querem saber que personagem é esse? Que perspectiva é essa? Então é necessário beber diretamente à fonte. Essa minha resenha foi feita com o intuito de instigá-los a irem diretamente à fonte e de falar de uma forma geral sobre essa narrativa encantadora, tá bom? E sobre essa edição também encantadora. Se vocês não puderem adquirir a edição da tag, que eu acredito que seja reservada, né, para os assinantes, eu vou deixar aqui no box de informações a minha recomendação de edição que vocês encontram na Amazon. E lembrando que adquirindo pelo meu link da Amazon, vocês ainda ajudam esse belíssimo canal a crescer. Então é essa a minha resenha, é essa a minha mensagem em relação a Mercê Rodoreda, especialmente em relação a Espelho Partido. E, gente, lembrando também que aqui no box de informações eu sempre deixo informações adicionais em relação à obra, sempre deixo um texto feito especialmente para vocês que são os meus inscritos.
Então, é isso. Não esquece de deixar o seu comentário, a sua sugestão também, que vai me ajudar demais na evolução deste canal. Um beijo e até o próximo!